Olá, boa noite, que bom estar com vocês. Quinta-feira, último dia do mês de março, calendário brasileiro, mês 3. Gente, estamos chegando ao mês de abril, está voando o tempo, né? A gente sempre agradecendo por termos força, visão e olfato, né, de estarmos aqui. Muito bom mesmo. Bem, nesta quinta-feira eu vou falar um pouquinho de futebol. Nosso foco aqui é lei trabalhista. Mas o Maringá, com chuvas, né, na noite de ontem, aqui na Cidade de Canção, enfrentou o Coritiba e perdeu de virada pelo placar de 2-1. Agora nós temos que ser conscientes. Gente, Maringá tem um plantel, eu não sei o valor, mas não pode nem falar com o plantel que o Coritiba tem. O Coritiba tem um plantel de capital, de disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem a dupla de atacantes, Aleph Manga e Léo Gamalho, são jogadores que já jogaram competições a nível nacional. É um time totalmente diferenciado que o Maringá. O Maringá fez o que tinha que fazer, aliás, tem que lisonjear eles, tem que parabenizar o Jorge Castilho, que ele sabe que o Maringá não tinha aquela qualidade pelo meio, e por isso a bola era transacionada sempre por cima. Aliás, eu disse em dias desses que o jogador tinha que trabalhar de helicóptero, né? O jogador de meio campo do time do Maringá, porque a bola é só ligação direta do Davidson, do goleiro, para o ponta do lado esquerdo, do Mirandinha, e do lado direito. Então, são jogadas neutralizadas. As equipes hoje têm facilidades para olhar o adversário e criar um subterfúgio ali para se defender. E isso ocorreu, o Coritiba virou para cá 2-1, leva a final para o próximo final de semana, domingo às 16 horas, horário de Brasília. Maringá enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, e lá em Coritiba o Embiga é mais embaixo, né? Vai ser mais difícil, mas ainda há esperança, né? Enquanto há vida, há esperança, velho ditado. Vamos começar o programa de hoje, trazer o presidente de Bahia, Assunção da Silveira, para falar desse início de ano, né? Como é que estão os acordos, as convenções. Fala dos acordos da indústria do frango do município de Maringá e região metropolitana, presidente de Bahia, onde é a base deste ano. A indústria de frango, a gente fechou os acordos, né? A convenção nós não estamos. Depois que trocou a diretoria do sindicato patronal, não sei porquê, a gente manda pauta para eles e não dão atenção, e nós estamos já desde o ano passado sem fechar. E a gente está agora enviando pauta, fizemos uma assembleia, estamos fazendo outra agora, dia 10, se não me engano, para completar as pautas da indústria do café torrado, de maio, indústria do mate, indústria de acordos coletivos de database de maio, que é o caso da Coroaves e da Coroaves, e mais duas empresas aí, da de Campo Mourão. Então, estão sendo enviadas a pauta da indústria de óleo também, que é junho. Estão enviando a pauta e pedindo para marcar já as reuniões para negociação. Vamos ver se esse ano nós vamos ter uma reunião no presencial, porque essa reunião que a gente faz não dá certo, não. Presencial, você está ali, você fala, retira da sala, volta com nova proposta, é melhor. Então, estamos aguardando já o lado patronal dar uma olhada na pauta e marcar para nós começar a negociar. Negociou, foi um acordo bom, está ainda em andamento as cláusulas sociais, porque precisa consertar alguma coisa lá na redação de algumas cláusulas, mas o reajuste já foi repassado para o pessoal e o pessoal já está contente. Claro, é no centro da cidade, próximo do terminal, né? Mais amplo do que lá, eu creio que fica quase o dobro do que nós temos lá, e vai facilitar melhor o acesso do pessoal e a gente também instalar mais atendimento ao público ali. Vamos manter o número de médicos e com certeza aumentar um pouco alguns deles. Agora mesmo nós contratamos um médico que nós não tínhamos lá, que é o médico de idoso lá, né? Nós não tínhamos esse médico lá, agora tem uma médica lá muito boa, já está com uma fila enorme de pacientes para ela, né? E alguns médicos, vamos também, a nossa ideia é instalar uma sessão de previsão de segurança no trabalho, médico de segurança no trabalho, que vão facilitar até a pequenas empresas que vão contratar trabalhadores já fazer os seus exames de demissional e demissional, né? Palavra do presidente de Bahia, Assunção da Silveira, médico do idoso, como disse o presidente, é o geriatra, né?
Ele é o médico das pessoas idosas que foi contratado pela comunidade Apoio à Vida, que já tem todas as especificidades de médicos da comunidade, né? Tem urologista, cardiologista, né? Tem odontólogo, dentista, tem toda a natureza, muito. É o que mais é procurado. A comunidade chegou, antes da pandemia, a atender 600 pessoas dia. Gente, isentando essas pessoas de procurar o Sistema Único de Saúde, o SUS, seus municípios, especialmente o município de Maringá e Sarandi, Marial, pessoas que trabalham por aqui. Então, a comunidade deveria ter sido vista com muito mais carinho pelos antigos prefeitos que nós tivemos em Maringá, né, pelos antigos políticos, mas não é isso que eles querem. Eles querem fazer a vida própria deles e de quem está grudado, grudado neles. Presidente Ronaldo, prazer tê-lo conosco. Convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo, presidente, para manter a lei 7.238/84, né? Às vezes, dentro do curso da convenção, dentro dos dias que antecede a final do acordo coletivo, o trabalhador não pode ser demitido. Mas como é que estão essas duas bases do sindicato? Prazer em tê-lo. A sua pergunta é muito pertinente. O Sintromar, como nós sabemos, você mesmo acabou de citar, é um sindicato eclético. Temos as nossas categorias preponderantes, que é o transporte de carga específico, o transporte de cargas de passageiros. E, na sequência, temos as categorias diferenciadas, né, Oliveira? Então, nós temos acordo coletivo em alguns setores, convenções coletivas que protegem esses trabalhadores nesses segmentos das categorias diferenciadas. No segmento de transporte de carga específico, hoje mesmo já vou entregar para o Zanoni o rol das reivindicações do segmento de transporte de cargas, né? Porque para esse ano é um termo aditivo que, para o ano passado, em 2021, nós fechamos uma convenção por 2 anos para as cláusulas sociais e discutir praticamente só o zeramento da inflação com a possibilidade de algum aumento real, porque nós já temos uma inflação antes da data base de 10,80, que isso exonerou e muito o bolso do trabalhador. Nós sabemos da dificuldade do empregador, mas o trabalhador está passando por uma situação muito difícil em todos os segmentos. E no setor de transporte de cargas e de transporte de passageiros, nós temos essas situações semelhantes. Qual é a finalidade? Hoje mesmo já tem um encontro com o Zanoni, que é o secretário que responde por receber as pautas e agendar a reunião com o transporte, com a diretoria do Ceticamar, conosco aqui, no caso, que é do Sintromar, para darmos início ao primeiro pontapé na renovação da convenção coletiva. Como eu falei, esse ano é um termo aditivo. Vamos discutir o quê? Vamos discutir a manutenção das mais cláusulas, direitos já adquiridos, e a possibilidade de, dentro do termo aditivo, Oliveira, algumas cláusulas sociais que sejam benéficas para o trabalhador. Isso nós vamos dar início, sabemos da dificuldade, estamos saindo ainda em uma recuperação do Covid-19, você está acompanhando, como o povo brasileiro está acompanhando, principalmente o povo paranaense, maringaense, a questão já da não obrigatoriedade de uso de máscara em lugares fechados, a não ser em hospitais, dentro do transporte coletivo, no terminal, onde se aglomera muita gente, ainda há essa restrição e as pessoas precisam usar máscara. Então, nós sabemos que nós estamos saindo de uma fase crítica, uma fase difícil, onde que muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas perderam seus entes queridos e essa dor é profunda. Então, a gente lamentamos isso, né? Mas a vida continua. Então, nós estamos aí dando a sequência nas negociações, né? E, quiçá, a gente consiga, na pior das hipóteses, um zeramento da inflação, que eu acredito que para a data base vai dar uns 11,5, 11,23, alguma coisa nesse sentido. Diante da atual loucura de aumentos de preço, eu não vou nem citar, mas citando já, principalmente a carne, que é absurdo, as pessoas estão com uma dificuldade. Outros
Outros setores que acompanham a alimentação também subir absurdo. Você vai no mercado, é algo assombroso, né? Eu quero trazer aqui, em torno aqui, você vai comprar um tomate, alguma coisa, tá? Aquele preço, é porque pela fase, pela época, né, do período, acredito que isso vai, e realmente com a melhora das situações, esses índices, esses de sumo de tomate, que acompanham a alimentação, outras situações, deve dar uma baixada. Mas, por enquanto, está arrochando, está enforcando o trabalhador. Então, é baseado nisso aí que a gente já encaminhou esse rol, vamos provocar uma reunião, não só para o transporte de carga específico, né, mas também já estamos preparando, já fizemos uma assembleia com o pessoal do transporte coletivo, ali na praça, não só da Cidade Verde, como também da TCC, e vamos encaminhar a pauta e já provocar uma reunião para também uma manutenção de garantia desses direitos dos trabalhadores. Palavra do presidente Ronaldo José da Silva, intervalinho comercial, volto já na sequência aqui do nosso programa. De beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. PS Bombas, com sede própria para acomodar seu carro com conforto e segurança. Dispomos de equipamentos sofisticados e uma linha de máquinas e ferramentas para realizar o serviço de injeção eletrônica em motores importados e nacionais. Tudo isso permite garantir precisão, eficácia, segurança e economia aos nossos clientes. PS Bombas, Avenida Doutor Alexandre Rasgulaef, 4479, fones 3246-5566 ou 9945-8882. PS Bombas, a líder em Maringá. Vida saudável. Alimente essa ideia. A informação nutricional do rótulo dos alimentos orienta sobre a composição do produto e a proporção de seus nutrientes. No rótulo, é obrigatória a declaração do valor energético e de nutrientes como carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibras alimentares e sódio. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Depois do intervalo, o presidente Cícero Carlos Silva vai conversar conosco. Aliás, presidente, não deu mesmo, hein? Maringá não conseguiu passar pelo Curitiba, né? Reforma trabalhista foi em 2017, né? Desobrigou que as homologações fossem feitas na entidade sindical. Mas o sindicato do qual o senhor é o presidente, o Sintigran, continua fazendo essa homologação, não é, presidente Cícero? Prazer em tê-lo, boa noite. Boa noite, Oliveira. Boa noite especial para o trabalhador e as trabalhadoras da indústria gráfica, da comunicação gráfica e dos serviços gráficos. Olha, sabemos que no advento da reforma trabalhista, isso foi em 2017, desobrigou, então, a questão das homologações no Ministério do Trabalho. Até depois, no governo atual, foi extinto o Ministério do Trabalho e agora, né, realmente, voltou normalmente ao Ministério do Trabalho. Mas voltou, mas não faz o trabalho de homologação. Tá? E os sindicatos, então, que tem em sua convenção coletiva a cláusula que gera obrigatoriedade, homologa. Sabemos que aqui em Maringá, poucos sindicatos estão homologando. Um desses é o Sintigran. O Sintigran continua homologando, temos lá a cláusula na convenção coletiva, que trabalhadores com 9 meses ou mais é obrigatório que as empresas passem pelo sindicato para fazer a conferência e homologação das decisões. Menos que 9 meses não é obrigatório, mas se a empresa quiser, também fazer umas homologações, sem problema algum. Tá? Isso é muito bom para a gente poder conferir o termo rescisório dos empregados, ver quais são os seus direitos. Constantemente existem erros. Não estou dizendo que esse erro é má fé da empresa, mas muitas vezes os escritórios contábeis têm um sistema que faz as folhas de pagamento, que fecha as rescisões, e uma informação colocada no sistema errado pode gerar um erro. Né? A gente sabe que o sistema ele precisa ser carregado. Então, quem carrega são pessoas humanas, e qualquer informação errada pode dar diferença no cálculo. E nós temos conferido aqui, e quando a gente percebe esse cálculo, imediatamente comunicamos à empresa, a empresa regulariza, né?
E aí fica contente a empresa, que não tem problema de ação trabalhista, o empregado viu a função do sindicato também. Então, essa coisa muito interessante para nós, mantivemos essa cláusula na convenção e pretendemos manter ainda, porque achamos fundamental esse serviço para a classe trabalhadora, em especial o trabalhador gráfico. Acontece várias vezes o empregado falar, me insisto, meu patrão falou que não vai vir no sindicato, vai fazer lá no escritório da empresa. O que eu faço? Olha, você faz lá, depois traz aqui para me conferir. E aí a gente entra em contato com ele, tiver uma coisa errada, né? E a gente vai também chamá-los a atenção, porque tem a cláusula convencional, se você tem mais de 9 meses, é obrigatório que se passe. Se tem menos de 9 meses, faz lá, traz aqui depois, que a gente vai conferir a tua rescisão, e caso tenha alguma coisa errada, a gente entra em contato com a empresa para regularização. Palavra do presidente Cícero Carlos Silva, obrigado pelo carinho presente, rapaziada do Citigram. O doutor Alex Bittencourt, existe prazo, doutor? Prazer em tê-lo primeiro, né? Doutor, tem prazo para a convenção coletiva de trabalho? A nossa legislação trata que prazo mínimo, né, não existe prazo mínimo para uma convenção coletiva, né? É um prazo razoável, né? Porém, prazo máximo, nós temos o prazo de 2 anos para uma convenção coletiva, né? Aquelas regras convencionadas ali tem um prazo de 2 anos. Você pode fazer 1 ano e prorrogar por mais 1, ou pode fazer 6 meses e prorrogar por 1 ano e meio, mas no máximo daquela convenção coletiva, daquele registro, né, junto ao Ministério do Trabalho no sistema mediador, são 2 anos no prazo máximo daquela convenção coletiva, a qual ela deve ser renovada cada 2 anos, pelo menos, Oliveira. As condições, né, das convenções coletivas, ela esbarra hoje, depois da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista existia um vácuo nessa situação, né? A gente tratava assim que ela não pode contrariar algumas regras da CLT e todas as regras da Constituição Federal. Ela não poderia bater de frente. E não poderia bater de frente também em regras de leis complementares, como do FGTS, por exemplo. Ela não poderia alterar regras do FGTS, Convenção Coletiva. Depois da reforma, foi regulamentado o que pode e o que não pode no artigo 611A e B. Né? Na verdade, a gente utiliza muito o 611B, né? O que não pode, né? O que não pode estar na convenção coletiva. Entre as regras foram as mesmas regras utilizadas jurisprudencialmente antes da reforma. Como eu disse, regras da Constituição, pode ser alterada? Até pode. Por exemplo, hora extra em 50%. Pode ser alterada? Pode, a mais. Né? A hora extra aqui não é mais 50%, é 60%, 70%, 80%. A menos não pode. Férias não pode ser regulamentada pela convenção, salvo se melhorar. Né? Se melhorar, pode. Férias aqui é 30 dias, pela convenção agora é 35. Pode, não vejo problema. Tá? Não vejo problema em majorar as férias do trabalhador. O que não pode também é suprimir direito de Constituição Federal, não pode mexer em lei complementar, como eu disse, do FGTS, esse tipo de coisa não se altera na convenção coletiva. E existe um monte de artigo, um monte de regramento no 611B também, né? Coisinhas que não se altera por ser questão de ordem pública, né, Oliveira? Porém, existe uma supremacia em convenção coletiva sobre a CLT. Tá? Como antes da reforma também tinha, agora, mas tinha de forma jurisprudencial e doutrinária. Né? Hoje está regulamentado na reforma trabalhista, a qual as especialidades sempre está sobrepondo as não especialidades. Como acordo coletivo sobrepõe a convenção coletiva sobrepõe a CLT. Tá, Oliveira? Então, eu vou dar um exemplo aí, um exemplinho para vocês entenderem. Na reforma trabalhista, acabou com as homologações dos contratos de trabalho junto ao sindicato. Antes da reforma, todas as homologações, a partir de 1 ano, tinham que passar pelo sindicato. A CLT não existe isso mais. Porém, em várias convenções coletivas, ainda tem a obrigatoriedade de homologação. Tem a obrigatoriedade da homologação. É obrigado a homologar? É obrigado a homologar. Mas na CLT não é mais. Tudo bem, mas a convenção, como ela é mais especial que a CLT, ela mantém-se a obrigatoriedade de homologação. Tá? Não cumprindo a convenção coletiva, lembrando, o acordo coletivo tem cláusula penal da própria convenção coletiva, do próprio acordo coletivo a ser pago. Tá?
por descumprimento convencional, Oliveira. Com a palavra, doutor Alex, estamos fechando o programa de hoje, abraçando você carinhosamente, que pertence à ala trabalhista desse país, que precisa de uma mudança nas leis do trabalho benéfica para o trabalhador, porque é aquela feita na reforma trabalhista com a história de que seria para aumentar o número de empregados, na verdade diminuiu, né? Aumentou o número de empregados, de desempregados, aumentou o número de desempregados, era para aumentar o número de empregados, mas aumentou o número de desempregados. Por quê? Porque não foi feito com as pessoas especiais, né? As pessoas especialistas, advogado como o doutor Alex, advogado com outros que nós conhecemos aí, que são baluartes, né, nas leis trabalhistas, as leis que regem esse país. Gente, fé em Deus, e pé na tábua, correr atrás, né? E tentando sempre contribuir, ajudar, e isso é do nosso lema desde o princípio. Grande abraço, bom final de semana, bom sábado.